Minha mãe, nessa época, ela falou pra mim assim, ó, João, promete que você não vai ser gay. E eu falava assim, prometo. Eu tinha, sei lá, 16 anos, eu prometo. E aquilo pra mim foi muito ruim ouvir isso. Tipo assim, porque eu falei, caraca, eu preciso mais uma vez ocultar os meus sentimentos pra não machucar minha mãe de novo. Então eu fiquei com esse trauma e eu acho que foi a coisa mais complicada da minha vida, assim. Foi tentar ocultar não por mim, mas pra não machucar meus pais. Gente, eu basicamente tô rindo todo santo dia, porque essa peça rara está malhando no mesmo horário que eu. Malhando não, treinando. É bem mais chique falar treinando. Ela treina, eu também treino. Amigo, você nasceu aonde? Mano, eu sou de Salvador. Sou de Salvador, real, assim, cidade capital. E aí... Mas eu tenho um sotaque muito forte, então a galera acha que eu sou do interior. Do interior? É, porque eu tenho um sotaque muito forte, muito regional. E aí eu falo, não, gente, sou de Salvador. Amo. Você é de uma família de quem? Tem irmãos, irmã? Eu sou o filho mais novo de 3 filhos. Tá. Então já era mimado. E quando você é viado, você vira a criança viada, entendeu? Então eu tenho meu irmão, que já faleceu em 2014. E eu tenho minha irmã, que mora aqui em São Paulo também. E aí tem eu. Então, tipo assim, eu era meio que o protegido dos dois. A tua irmã mora aqui também? Mora aqui em São Paulo. Ela veio primeiro, ela veio trabalhar e acabou ficando. Então, quando eu comecei a trabalhar com internet... conhecer ela. Porque ela odeia esse meio da internet. Odeia fama, odeia isso tudo. Ela é, tipo, contra tudo isso. Mas ela me respeita e super me apoia. Tá. Mas ela é super tímida pra isso. Eu já vi sua mãe nos teus posts. Minha mãe. Você tem pai também? Tem um pai. Minha mãe e meu pai. Meu pai geralmente aparece nos meus posts quando eu vou pra Salvador, que ele ama o que eu faço. Isso é muito maravilhoso. Que quando o primeiro look que eu fiz com ele, eu coloquei ele de peruca. E ele ficava no espelho assim. Tá horroroso, mas vamos fazer. Então meu pai sempre me apoiou, desde Ele é casado com sua mãe? Aham. E, ô John, eu tinha um irmão também que faleceu, sabia? Sério? O Duda, era eu, o Duda, o Max e o Antônio. Você é amigo do Antônio, né? Ah, o Antônio de Salvador, maravilhoso. É. Cara, meu irmão faleceu em 2014, foi bem no início de 2014. Do que ele faleceu? Ele infartou e problema de saúde, ele tinha uma vida, tipo, super noturna. E o John Drop surgiu em 2014. Como que o John Drop surgiu? Cara, eu sempre gostei de internet, amigo. Eu sempre fui o menino da internet. Então tinha Fotolog, tinha Orkut lotado. Eu sempre fui muito popular no colégio, então acabava tendo muita gente nas redes sociais. Uhum. E aí, quando eu terminei o colégio, eu falei, gente, o que eu vou fazer da vida? Eu sempre gostei muito de moda e muito de ficar na internet. Só que moda, pra Salvador, é uma outra realidade, não era São Paulo. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa que eu goste e que me dê um dinheiro muito fácil pra eu realizar meu sonho de fazer moda lá na frente. E aí, eu pesquisando, eu vi publicidade. Então, quando eu comecei a fazer faculdade de publicidade, eu comecei a entender mais ou menos como era a internet naquele meio. Isso em 2014, 2013. Então, era o boom da internet, das influenciadoras. Então, eu já sabia mais ou menos o que era aquela brincadeira. E em 2014, eu tava em casa, super de boa, e aí eu tinha um Instagram pra 1000 amigos, tá? Eu já me achava o máximo ter 1000 amigos no Instagram. E aí a Kim Kardashian foi para o red carpet usando o vestido da Balmain, que era um vestido que era febre em todas as blogueiras na época. Eu peguei o tapete da minha sala de estar, coloquei em cima de mim assim, postei a foto e postei para os meus amigos. Eu marquei a Kim, eu acho que a família, Kim, Kendall e tal. E aí eu fui dormir. No outro dia eu descobri que a Kendall tinha curtido meu post. E aí viralizou em todos os sites. Mas ninguém sabia quem era aquele cara. Era tipo um cara gordo que tava postando a foto e era engraçado, era um meme. E aí eu vi que a galera tava tipo assim, postando vários tabloides, meme do evento anterior. Uma semana depois aconteceu de novo um outro evento, que era a temporada de premiações. VMA, Billboard e tal. E a Jennifer Lopez foi usando um vestido de renda transparente. Quando eu vi esse vestido de renda, eu falei assim, vou fazer. Quando eu fiz a foto, eu marquei meu arroba na foto. E aí a Jennifer Lopez curtiu a foto. Eu falei, ali é alguma coisa. E foi aí que eu comecei a ganhar seguidores. E aí eu comecei a fazer dos artistas brasileiros, Ivete Sangalo, que hoje são pessoas muito próximas a mim. E eles começaram a me repostar. E aí foi que eu comecei o John Drop surgiu. O John Drop, esse nome já existia desde quando eu era adolescente, que meus pais falavam, você pode ficar na internet, mas não se exponha tanto, por medo de segurança. E aí eu queria esse alter ego. Você é João Paulo. João Paulo. 28 anos, João? Eu falo que é 27 que eu minto pra todo mundo, tá? 28 anos é assim, a idade da maricona. Então vamos falar 27. E eu que tô com 40. Amiga, você é maricona. Falar que não é, falar que massa-feira não é, né, amiga?
Amiga, não tem nem como falar que Não tem. Sabe quando você chega numa idade que não adianta nem mais mentir? Não vai mudar nada. Amiga, é triste, porque você tem a cara que pegou o cruzeiro. Pegou o quê? O cruzeiro, a moeda. Você é a cara que pegou essa moeda. Peguei. É isso que eu tô falando. Peguei. Por que você não pegou, não? Não, eu não sei, não lembro. Quando eu cheguei já era débito. Ô, John, me fala uma coisa. Como que você descobriu sua sexualidade? Amigo, por incrível que pareça, desde pequeno eu nunca tive esse conflito interno. Eu sempre soube o que eu gostava e o que eu queria. Você sempre soube o que você gostava de... Sempre soube. Eu lembro que eu com 6, 7 anos, assim, eu assistia TV e tinha uma novela com Humberto Martins. E eu sonhava com Humberto Martins. Tipo assim, eu sonhava beijando, abraçando. Olha, gente... Então eu sempre soube que eu gostava, mas eu não me entendia como LGBTQIA+. Eu falava assim, eu me identifico com a protagonista mulher da história. Porque não tinha representatividade na época. Não. Então eu assistia Malhação, eu sempre me identificava com a menina protagonista. Então eu era a menina que se apaixonava pelo menino. E aí quando eu fui entendendo, realmente pegando até as representatividades na época, que eram coisas caricatas, mas foi muito importante pro cenário da TV pra gente, aí eu comecei a entender, peraí, eu acho que eu sou gay. E foi ali que eu comecei a entender mais ou menos o que eu era. Então, pra mim, internamente, foi um conflito muito claro. Mas e sua família? Pra passar pra família foi mais difícil, porque eu sou do Nordeste. Então tem essa cultura um pouco mais, muito mais focada pro machismo, sobre o poder da mulher, o poder do homem em casa. Então eu sempre fui uma criança mais delicada, sempre fui voltada mais pra área da criatividade, nunca gostei tanto de fazer algumas coisas, tipo jogar futebol. Então isso pra minha família já era uma coisa assim, pro meu avô, já era uma coisa mais, vira homem. Isso aqui era tipo, vira homem. E aí, com o tempo, foi entendendo. Mas eu acho que meus pais... Minha mãe é professora. Então, pela minha mãe ser professora, ter uma educação, ter uma instrução... Então, foi mais fácil ela entender. Mas aceitar foi mais difícil. Foi um processo... Mas hoje é de boa. Foi de boa. Assim, a nossa conversa de falar... Mãe, eu sou gay, aconteceu em 2018. Quando já era John Drops. Tá. Então, foi muito mais branda a conversa. Foi mais sincera e tal. Ô, John, e na escola? Amigo, na escola eu sofri bullying. Sofreu? Na escola, eu era muito popular entre as meninas, a galerinha, os professores. Eu descobri assim, eu era muito burro na escola, só tirava nota baixa. Então precisa ser gente boa pra conseguir pelo menos me manter na média. Então eu sempre fui muito legal com os professores. Mas com os meninos eu sempre sofria. Tipo, meu nome é João, meu apelido era Joana. Então eu sofria bullying, e aí eu não podia contar nada porque meus irmãos estudavam no colégio. Passei por essa situação, aí terminei o colégio e fui pro ensino médio. No ensino médio eu mudei de colégio, eu fui para um colégio particular menor. Eu estudava para um colégio particular grande, então era aquele negócio, né? Tipo bullying de colégio americano. Quando eu fui para um colégio menor, que era só ensino médio, eu já fui com a visão muito mais assim, cara, eu sou diferente deles, então eles têm que gostar de mim por isso. Então eu já cheguei muito mais descolado. Mas você tinha esse discernimento? Eu tinha, porque eu já tinha contato com a internet. As minhas referências eram MTV nessa época, entendeu? Então eu já sabia o que eu era. Em casa era diferente, mas na rua... com os meus amigos. Amiga, eu não tinha essa referência porque eu não tinha internet na minha época de 15, 16 anos. Amigo, nessa então época eu era fã de Paris Hilton, de Kim, nessa época. Mas não existia quando eu tinha 15 anos. Tipo, a Paris Hilton é minha idade. Ela foi começar a existir com 20 anos, amigo, quando foi Simple Life. Então, amigo, então você, tipo assim, pode dizer que é amigo de idade da Paris. Não, sim, da Paris e da Kim Kardashian. As duas têm a minha idade. Ô amigo, já passou por alguma situação complicada por causa da sua sexualidade? Não. Eu vou falar uma coisa que eu acho que eu nunca contei isso na mídia, mas eu tenho um carinho muito grande por você e eu me sinto muito confiante em contar. Mas o meu irmão era bissexual. E o último relacionamento dele foi um relacionamento homoafetivo. Então, quando ele faleceu, e o histórico de relacionamento dele foi um relacionamento muito ruim. Dentro de casa, com a família, o cara que ele tinha um relacionamento era um... Enfim. E aí, quando ele faleceu, a minha mãe minha família, principalmente a parte mais velha, criou uma referência muito diferente do que é LGBTQIA+, por causa dessa referência ruim que meu irmão teve.
Mas com a referência de relacionamento, quer dizer, Do relacionamento, não por ele ser bissexual. Tá, pelo relacionamento que ele teve. Pelo relacionamento que ele teve, que ninguém gostava do namorado, enfim. Eu devo falar companheiro, eu gosto de falar namorado, marido, porque eu acho que é essa nomenclatura que é normal mesmo falar. E aí, quando ele faleceu, minha mãe chorou muito. E minha mãe, nessa época, ela falou pra mim assim, ó, João, promete que você não vai ser gay. E eu falava assim, prometo. Eu tinha, sei lá, 16 anos, eu prometo. E aquilo pra mim foi muito ruim ouvir isso. Tipo assim, porque eu falei, caraca, eu preciso mais uma vez ocultar os meus sentimentos pra não machucar minha mãe de novo. Então eu fiquei com esse trauma e eu acho que foi a coisa mais complicada da minha vida, assim. Foi tentar ocultar não por mim, mas pra não machucar meus pais. Depois eu entendi que realmente era um processo que eles precisavam passar, amadurecer, pra entender. E servia como minha obrigação também mostrar pra eles outras referências, sabe? Nossa, João, você fala tão bem. Amigo, eu nunca falei isso pra ninguém na internet. Não, mas você fala muito bem. Eu nunca falei isso na internet. Nossa. Isso foi muito... foi a coisa mais conflituosa. Todos nós temos as nossas pedras, Exatamente. as nossas dores. Gente, lembrando que o LGBTQIA+, a nossa bandeira, diverte várias letras. Qualquer uma é normal você ser. Todos nós somos normais. Eu como gay, o John como gay é normal. Quem é bissexual é normal também. Eu perguntei pra eles se eles estavam meio assim por causa de ser bi ou gay ou por causa do relacionamento. Ele explicou que era por causa do relacionamento, só deixando muito claro que a nossa bandeira é maravilhosa. Nós estamos aqui sentados hoje por toda a nossa bandeira. Claro que cada um tem sua vivência, né, John? E além da vivência, amigo, a gente tem que respeitar todas as pessoas em diferentes sexualidades, de orientação sexual. E além da diferença, assim, a gente tem uma diferença de idade de 10 anos. 10 anos. 10 anos de diferença, 12 anos de diferença, são 12 anos de gerações totalmente diferentes. A sua geração sofreu conflitos muito piores e diferentes das minhas, mas não significa que as minhas também sejam mais leves. Mas você sabia, João, não significa nada disso. Mas é engraçado que eu tava pensando esses dias, eu falei assim, igual você falou agora pra mim, você falou assim, Mate, eu tinha internet, então eu tinha referência. Sim. Eu, na minha época, não tive, então pra mim foi mais difícil. Porém, o quanto eu sofri de homofobia, e eu já pensei muitas vezes em desistir da vida, e era muito ataque. Só que quando eu queria fugir, eu ia pra minha casa. Talvez se eu tivesse internet, os ataques iam ser pior, porque o ataque, você não tem como fugir dos ataques cibernéticos. Você pode ir pra casa, qualquer lugar, vai chegar lá as notificações no teu telefone. Então eu fico pensando, eu tava pensando nisso esses dias, eu falei, cara, foi muito bom. É muito bom você ter internet para você fazer certas coisas, mas quando não tinha era tão bom também, porque é tanto problema que a gente pega por causa dessa internet. Mas, amigo, nessa época, por exemplo, imagina que eu faço parte de várias bandeiras. Eu sou LGBTQIA+, eu sou preto, sou gordo, sou nordestino. Então, não era só um rótulo que eu tinha que segurar de preconceito. Eram todos os outros rótulos. Por exemplo, me lembro que um adolescente com 18 anos, eu entrar numa loja de apartamento e ver um segurança, e eu com dinheiro para comprar, tá? E eu com segurança atrás de mim me seguindo. Então, você percebe que existe ali o racismo realmente enraizado. E eu sou de Salvador, que 80% da população é preta. E aí vem a gordofobia, quando você vai... Você tá naquela fase da adolescência se descobrindo e nenhum cara gay daquela época vai querer ficar com você porque você não faz parte do biotipo do que é o padrão pra ele. E aí existe o Nordeste também. Quando eu vim pra cá pra São Paulo, o que eu mais sofri foram piadas, coisas voltadas ao regionalismo, à xenofobia. Então eu sigo várias bandeiras e é muito complicado, mas eu me sinto muito honrado de saber que hoje eu represento muita gente na internet. São 1.400.000 que estão lá, que se sentem representados por mim, porque na minha época não tinha essa representatividade. Então eu me sinto muito feliz perante a isso, sabe? Então não é só o LGBTQIA+, que eu carrego, não é só não é diminuindo. Não é isso, é uma massa muito grande. Então é um fardo que a gente tem que carregar e todo dia levantar e falar, não estamos sozinhos e vamos nessa. Então se você está em casa, se sente sozinho, eu sei que agora... Parece que é muito doloroso quando a gente passa por essa fase da adolescência, se descobrindo quando não aceita, ou então tem alguém da família que tem uma filosofia totalmente diferente da sua, aceitar o diferente dele. Mas você não tá sozinho, gente, não tá sozinho, a gente tem que entender isso. Porque eu acho que a maioria das pessoas já passaram por isso, de tentar desistir da vida, de algo por causa disso, mas é sempre pensar que a gente não tá sozinho e tem aí a internet pra gente procurar ajuda gratuita e mostrar isso, sabe? É isso.
Eu sou orgulhoso de ser seu amigo, você é maravilhoso. Te amo. Eu também. Minha Kardashian.